Não está ligado. Agora ele veio. Então tá. Meus cumprimentos e minhas saudações. Acho reunião absolutamente tempestiva, essa reunião conjunta da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, saúdo o deputado Félix Mendonça e o deputado Pedro Cunha Lima. Saúdo o ministro e sua equipe, destacadamente o ex-deputado e ex-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Júlio Seneghini. Saudar o presidente da ABC e o presidente da SBPC, Dr. Luiz Davidovich e o Dr. Eudeu de Castro. Acho que quase eles dispensam a minha fala. Então, com tanta paixão e com tanta riqueza disseram. Mas eu, como parlamentar e como líder, eu preciso de me dirigir ao ministro Marcos Pontes, que com tanta gentileza, disposição e até otimismo apresentou aqui o panorama das perspectivas do seu trabalho. Mas o contexto, ministro, o senhor veio aqui de ciência e tecnologia, é para dar boas notícias. Mas o senhor mesmo é portador de uma péssima notícia, que é a mutilação orçamentária da lei orçamentária de 2019, que, de todo modo, está dentro de uma amputação maior que a Emenda Constitucional 95. É a Emenda Constitucional 95 que, efetivamente, condiciona a que nós tenhamos esse achatamento de perspectiva de futuro, que é a que, infelizmente, acaba sendo apresentada, não obstante as suas boas intenções e até mesmo as suas boas ideias. Eu queria começar pelos nossos consensos. Nós temos um entendimento comum sobre a relevância das políticas públicas de ciência e tecnologia como elemento crítico para o desenvolvimento nacional. E é importante destacar, acho que as falas dos nossos representantes da ciência também expressam isso com clareza, isso não pode ser política de governo. Isso tem que ser política de Estado, para que nós não fiquemos reféns de eventuais equívocos, e em alguns casos equívocos graves, sobre o papel das universidades e da ciência nesse país. Então, é necessário, sim, votar aquela agenda legislativa para que nós possamos ter autonomia na gestão da ciência e da tecnologia e uma postura soberana com relação ao nosso desenvolvimento. Há alguma coisa que eu acho que é necessário reforçar, porque o ministro menciona que ele aguarda alguma solução de aporte de setor privado. Aí eu vou lhe dar má notícia. Não aguarde isso, porque não acontece, e não acontecerá, e não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Você tem aporte de ciência e tecnologia do setor privado quando o setor público comparece. Na verdade, o grande investidor em ciência e tecnologia no mundo é o setor público. É ele quem sustentou o desenvolvimento em ciência e tecnologia dos Estados Unidos. Isso aqui, ó, que representa o desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados Unidos, isso é um desenvolvimento das Forças Armadas Americanas. A UEB resulta de um investimento estratégico em defesa, não é verdade? Do Pentágono. E em cooperação do Pentágono com as universidades americanas. Isso é fundamental compreender. Nós precisamos de ter esse conhecimento. Uma coisa aqui que nós todos fazemos, né? Não tem ninguém que não esteja aqui mexendo com o dedo, ampliando tela, mudando tela. Isto é uma tese de doutorado. Uma tese de doutorado numa universidade pública, Universidade de Delaware. Daí, o orientador e o doutorando saíram e fundaram uma empresa chamada Fingerworks, muito apropriadamente, pois é o trabalho dos dedos. E em 2007, então, elas venderam essa tecnologia para a Apple. Não foi a Apple que desenvolveu. A Apple é apenas uma expressão de uma genialidade comercial e oportunística,
porque ele pegou tudo que foi desenvolvido com publicações. Não existe dicotomia entre publicações e inovação. A inovação decorre das publicações. Então, esse é um enorme problema que eu queria dizer. Nós não podemos colocar aquilo com um xizinho. É publicações e inovação. Publicações com inovação. Esse é o ponto. E é necessário um ambiente com investimento público para que, inclusive, se mobilizem os negócios brasileiros e nós tenhamos empresários dispostos à inovação. Porque, senão, nós vamos ficar com uma relação parasitária que definitivamente não satisfaz o nosso... Nós temos de um setor privado disposto à inovação. Isso também é uma questão de criação de cultura. E, para isso, é fundamental o papel da ciência e da divulgação da ciência. Isso que vocês fizeram tão bem aqui, nós precisamos fazer todos os dias. Mesma coisa serve para as universidades. Elas precisam contar o que elas fazem, porque, senão, elas podem ser mal interpretadas como o sítio da balbúrdia, quando, na verdade, elas são o sítio da inovação, do debate. É disso que se trata. E, nesse momento, senhor, meu prezado ministro, nós estamos vivendo uma situação, o professor Luiz Davidovich falou, ciência e tecnologia com a corda no pescoço e correndo o risco de apertar o nó. Por quê? A situação das universidades públicas brasileiras, especialmente das universidades federais, que concentram 95% da pesquisa no Brasil. Das 20 maiores universidades pesquisadoras, 15 são federais e 5 são estaduais. Nesse momento, nós temos 30%, em média, do orçamento dessas universidades contingenciado, congelado, indisponível. Algumas universidades que estão entre as maiores das Américas, não é apenas do Brasil, é das Américas que nós estamos falando. Então, nós estamos colocando em risco, como disse o professor Luiz Davidovich, alguma coisa que demorou décadas para ser construída. Isso não é coisa do governo. Eu sou uma deputada do PT, mas não estou falando nada do PT. Eu quero falar do que foi feito por Getúlio Vargas, por Juscelino Kubitschek, por Ernesto Geisel. Pelo amor de Deus, é necessário reivindicar o legado de todos para que nós possamos efetivamente defendê-lo. E aí, eu lhe digo, como é possível, eu estou inteiramente de acordo com o senhor, vamos ter ciência na escola, mas eu quero ter ciência na escola e eu cancelo o edital universal do CNPq? Isso é uma contradição absolutamente irresolúvel. Não tem jeito de resolver isso, porque o edital universal é que drena sangue novo para dentro do sistema. São os novos doutores, os novos pesquisadores, os novos professores universitários, esses que irão para o exterior, formados por nós, e corremos o risco de perdê-los exatamente por falta de para usar a palavra do professor Davidovich outra vez, de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que eu quero tê-lo, ministro, como nosso aliado. Nós seremos seus aliados, nós parlamentares, eu coordeno a Frente de Valorização das Universidades Federais. Conte com as universidades federais nessa luta pela defesa do orçamento público para ciência e tecnologia. Mas é necessário que o senhor, dentro do governo, também faça essa defesa. Não estou dizendo que seja uma coisa fácil. Nada é simples, mas é absolutamente imprescindível e necessário. Então, meu caro ministro, contando, o senhor é um homem otimista, eu vejo aí, cheio de otimismo, de força, de energia, dedique esse otimismo, essa força e essa energia à defesa de algumas das coisas que o Brasil tem de melhor e que precisa ter reconhecida para que nós possamos desempenhar o nosso papel como o nosso destino de sermos um dos maiores países do mundo. Muito obrigado. Obrigado, deputada Margarida Salomão.